Saudações! Hoje, no nosso módulo sobre aprendizagem, apresentamos o item aprendizagem ativa. Então, para isso, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, a gente vai procurar entender, né, através de algumas ideias relacionadas com a aprendizagem ativa, e aí vamos dar exemplos. Né? Então, nada melhor do que apresentar exemplos propostos por outros autores para efetivamente entender os elementos aí de uma aprendizagem ativa. E vamos fazer uma conclusão sobre o tema. Uma primeira ideia que a gente pode dar sobre aprendizagem ativa é apresentada pelo professor Felder e pelo professor Brent nesse artigo aqui numa revista de educação, que seria, qualquer atividade que o educando, a educanda, desenvolve em sala de aula que não seja olhar, ouvir ou tomar notas, certo? Então, olhar, ouvir ou tomar notas está diretamente relacionado com o processo passivo de aprendizagem, né? Aquele processo convencional onde existe uma exposição sem a participação do aluno em nada no processo de aprendizagem. Outra ideia que a gente vai apresentar sobre a aprendizagem ativa, a gente encontrou na internet, eu achei muito interessante essa forma de colocar, é de uma universidade aqui, está lá referenciada a página que a gente retirou. Né? O método de aprendizado ativo visa colocar o educando ou a educanda no centro de sua própria formação, para torná-lo ator, atriz de sua aprendizagem. Então é o elemento central da aprendizagem, tá legal? Com isso até surgiu aqui essa sigla, tá bastante difundida aí pela internet, né, que é essa ACA, ou seja, é uma aprendizagem centrada no aluno ou na aluna. Tá? Então, de uma certa maneira, repetindo o que foi dito na primeira ideia. Né? E aí, olha que interessante, já para a gente refletir sobre isso. Né? Olha, o aluno, a aluna passa a pensar sobre o que está fazendo. Então, ao invés de você estar lá na aula, pensando no almoço, pensando que como que você vai ir para sua casa, você está refletindo sobre o que você está fazendo. Então, com certeza absoluta, isso faz com que o aluno passe a ser, a aluna, né, um elemento central no seu processo de aprendizagem. Vamos apresentar aqui uma primeira proposta de aprendizagem ativa dada pelo Prince. É nada melhor do que um exemplo para a gente compreender um conceito, não é? Então, primeiro ele define o espaço. O espaço é dentro de uma sala de aula convencional, ou seja, a atividade pode ser síncrona, os alunos, né, as alunas, o tutor e a tutora vão estar todos juntos na atividade e de forma presencial. Né? O tempo, né? Vão ser feitas pausas periódicas na exposição. Tá legal? E como que isso é feito na realidade, né? De fato? Você passa atividades para os estudantes para ir esclarecendo pontos ao longo da aula. Como é que isso é feito? Isso é feito em trabalhos em duplas, ou seja, existe a interação com o outro, né? As díadas, e isso deve ser feito de 2 a 3 vezes ao longo da aula. Tá, mas assim, como que efetivamente eu vou fazer isso, né? Colocando os seguintes pontos. Você pode pedir uma explicação sobre um conceito complexo, pode ser um fenômeno físico ou um fenômeno social. Você pode pedir um fluxograma, você pode resolver um problema curto, ou esquematizar um problema maior e discutir resultados. O nosso segundo estudo de caso foi o proposto pelo professor Felder e pela professora Brent, e a gente vai definir aqui essa abordagem dizendo que ela ocorre em 2 camadas. Né? Em um primeiro momento, grupos de 2 a 4 educandos discutem uma questão desafiadora. Tá legal? Então, desafiador é uma forma de você motivar, né, de a parte emocional entrar na discussão do conceito.
Então, um pequeno comentário, né? Essa divisão de grupos. Essa divisão de grupos pode ser feita pelo professor, isso é atribuído à aprendizagem cooperativa, ou pode ser feito espontaneamente pelos próprios alunos. Isso estaria associado a uma aprendizagem colaborativa. Tá legal? Só fazendo esse comentário para a gente ir à frente. Bom, tempo. Né? O tempo vai ser suficiente para que a maioria dos grupos faça progresso. Né? Mas o professor Felder coloca essa limitação aqui, né? O professor Felder e a professora Brandt. Atividades de 15 segundos a 3 minutos. Né? Bom, ao final dessa discussão, você convida alunos ou os grupos para compartilharem suas respostas. Por isso que eu chamo de duas camadas. Né? Primeira camada dentro do grupo e depois uma segunda camada com pessoas de grupos diferentes ou até mesmo grupos. E aí o professor Felder e a professora Brandt indicam que você pode discutir ao final da aula as respostas ou não. Tá? Isso fica a seu critério. Uma terceira possibilidade para a aprendizagem ativa também é apresentada lá pelo professor Felder ou pela professora Brandt, que eles chamam de testes conceituais, ou seja, concept tests. Né? São criados aqui, é criada uma pergunta com múltipla escolha, e é interessante que ele diz para inserir, né, como uma das respostas, uma resposta incorreta, né, um distrator, né, para que aquilo seja justamente até respostas que são dadas com frequência pelos próprios alunos, pelas próprias alunas. Né. Depois ele faz uma pesquisa, né, de como foram as escolhas dessas opções, e aí ele cita aqui os clickers. Né. Clickers são equipamentos utilizados para contabilizar respostas, é muito utilizado nas universidades americanas, mas existem apps, né, em celulares que poderiam ser utilizados aqui. Mas, poxa, isso pode ser feito com cartolina. Então, eu já vi um trabalho onde os professores usavam para contabilizar as respostas, né, QR Codes, né, e dependendo da direção do QR Code, você teria A, B, C ou D. Então, existe a possibilidade de você utilizar esse recurso sem necessariamente ser um recurso oneroso. Né? Bom, após essa primeira pesquisa, as alunos formam duplas e aí tentam conciliar respostas. Isso tem muito a ver com a proposta do professor Mazur, né, de peer instruction, né, ou seja, aprendizagem pelos próprios pares. Então, o próprio aluno explica com a sua linguagem para o colega o que ele respondeu. E aí o que acontece? Você vota novamente e o que pode ser observado é que existe uma concentração maior na resposta correta. Tá legal? E ao final, né, a proposta é que o professor dê uma finalização, porque afinal, né, pode haver uma tendência, né, e a resposta não ir na direção do correto. Existem diversas abordagens em aprendizagem ativa. Né? Existe a sala invertida, que vai ser a nossa próxima apresentação. Existem as aprendizagens baseadas em problema, em projeto, em puzzle. Existem os estudos de caso que são desenvolvidos intensamente, por exemplo, em Harvard. Né? A gente falou um pouquinho sobre aprendizagem cooperativa ou colaborativa. Fato é que esse item envolve muitas possibilidades, tá ok? O que a gente conclui a partir dessa apresentação? Que a aprendizagem ativa é uma indicação forte de que o foco está na educanda no educando. Não é? No processo desse novo processo de aprendizagem, o foco tem que estar no educando na educanda. Existem diversas possibilidades para você fazer isso. E aqui a gente indicou 3 abordagens que não demandam nenhum espaço especial, não demandam nenhum custo adicional, vamos dizer assim, para que a aprendizagem ativa seja desenvolvida. Né? Então, basta, na verdade, a intenção, o desejo, né, do tutor, da tutora, em utilizar o conceito, né, a aprendizagem ativa. Ok? Espero que vocês tenham gostado da apresentação e caso vocês queiram conversar comigo,
está aqui o e-mail para que a gente possa trocar mais ideias.